Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de geografia. Vamos continuar com o Centro-Sul. Hoje vamos estudar o capítulo 14, o espaço socioeconômico do Centro-Sul. Neste capítulo será apresentado o espaço socioeconômico da região Centro-Sul, o que inclui a dinamicidade e a diversidade de sua economia e cultura. Serão estudados também os recursos minerais e as fontes energéticas da região, destacando as perspectivas envolvendo o pré-sal e a energia eólica. Também vamos possibilitar para vocês um posicionamento crítico em relação às desigualdades sociais verificadas em regiões economicamente privilegiadas e valorizar a diversidade cultural dessa região. Vamos observar as fotografias. A unidade da Embraer em São José dos Campos, São Paulo, 2005. Uma colheita de algodão mecanizada em Sapezal, Mato Grosso, 2007. Um trabalhador rural em Porto União, Santa Catarina, 2005. A favela Real Parque, com prédios do bairro do Morumbi ao fundo, em São Paulo, capital, 2005. Comércio ambulante no centro de São Paulo, capital, 2005. Pessoas em shopping de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2008. Então, aí são atividades econômicas diversificadas. O Centro-Sul é o espaço mais dinâmico do território brasileiro. É onde se encontram as principais áreas de agricultura moderna. É onde estão instalados os maiores e mais desenvolvidos setores de comércio e serviço. As atividades econômicas produzem a maior variedade e quantidade de mercadorias do país. O Centro-Sul é uma região marcada por fortes contrastes espaciais. Ela lidera a produção nacional em todos os setores de atividade econômica. O dinamismo econômico da região contrasta com a pobreza e a miséria nas áreas urbanas e rurais, com os índices elevados de violência nas metrópoles e grandes cidades, com a grande quantidade de subempregados, entre outros aspectos. Em 1970, houve um profundo processo de modernização da agricultura brasileira. Consequências: uma série de transformações econômicas, ambientais e sociais no meio rural do país. Essas transformações manifestaram-se mais intensamente no Centro-Sul, como a imagem que nós estamos vendo, a colheita de milho em Itapevá, São Paulo, em 2006. A colheita mecanizada de café em Carmo do Parnaíba, Minas Gerais, 2001. Esse crescimento da produtividade do campo, pela introdução e uso intensivo de fertilizantes, adubos químicos e agrotóxicos de máquinas e de outros equipamentos, foram feitos por essas tecnologias, que elevaram as exportações brasileiras de vários produtos: soja, laranja, fumo, açúcar, álcool, né? Basta a gente observar o gráfico que ele nos mostra a evolução da área cultivada e a produção em grãos no Brasil. Nós temos aí duas áreas: a área em milhões de hectares, que é vermelha, e a produção em milhões de toneladas, que é essa faixa verde. Dá para a gente ver, né, o tamanho da evolução da produção no Brasil. Os resultados econômicos dessa modernização não beneficiaram o trabalhador rural. Em algumas usinas, 75% da área de cana é cortada por máquinas, com uma redução de 60% no número de empregados. Isso quer dizer que a agricultura moderna produz mais, com menos terras e com menor número de trabalhadores, o que significa desemprego. Aí nós temos agricultores de hortaliças em Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, 2008. Esses pequenos agricultores, cuja renda é obtida graças ao trabalho de diversos membros da família, tiveram que vender suas propriedades. Por quê? Porque não possuem recursos para manter sua atividade. Porque não podem modernizar sua produção e aumentar a produtividade. E com isso, eles não conseguem vender seus produtos a preços competitivos. A agricultura comercial, a maior parte, tem a sua produção reservada
para o mercado externo, ou seja, para as exportações. A exemplo disso, nós temos a expansão da agricultura de cana-de-açúcar, que inicialmente, né, foi feita com a criação do Proálcool, na década de 1970. Em função do aquecimento global, diversos países elevaram as importações do álcool brasileiro, com o objetivo de quê? De diversificar suas fontes energéticas e de diminuir o consumo de carvão mineral, de petróleo, que eram os principais responsáveis por esse problema ambiental de aquecimento global. Então, o estímulo recente do governo brasileiro para a produção de álcool aumentou, né? E a consequente expansão das áreas do cultivo, que poderão prejudicar as lavouras destinadas à produção de alimentos. Então, isso funciona mais ou menos assim. Os outros países querem diminuir o aquecimento global, então eles passaram a importar o nosso álcool, né? Como eles passaram, né, a elevar as importações, o governo brasileiro passou a estimular a produção de álcool, ou seja, a plantação de cana-de-açúcar. E a consequência disso foi expandir as áreas de cultivo, diminuindo aí as áreas destinadas às lavouras de alimentação. Aí nós temos a plantação de soja em Campo Verde, Mato Grosso, 2005. E nós temos os celeiros do Brasil. Quem são os celeiros? Os celeiros são exatamente aquelas regiões mais produtoras, né? Os grandes produtores agropecuários, que é o Paraná, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. São os grandes produtores agrícolas. Os estados do Sul, eles são responsáveis por cerca de 40% da produção de feijão, por mais de 70% da produção de uva e por cerca de 60% da produção de cebola do país. Em virtude do clima subtropical, alguns produtos são cultivados somente nesses estados. Centeio e cevada, trigo e maçã são produtos que se adaptam melhor aos climas subtropicais e temperados. Então, esses 3 estados, nós falamos agora há pouco, respondem por quase a totalidade da produção nacional desses produtos. Arroz no Rio Grande do Sul, responsável por quase metade da produção brasileira. Então, nós temos aí a foto do arrozal em Rosário do Sul, Rio Grande do Sul, 2005. Então, a grande expansão do setor agrícola, com o plantio de produtos destinados à exportação, contribuiu para quê? Para a formação desses estados de grandes complexos agroindustriais. E aí eles passaram a ser responsáveis pelo beneficiamento, pela industrialização e pela exportação de diversos produtos, como a soja, o arroz e o fumo. A expansão urbana, aos poucos, afasta os cinturões verdes das grandes cidades. E com isso, o preço dos produtos vai subir, em razão do maior custo do transporte e da maior ação de atravessadores que compram gêneros alimentícios do pequeno agricultor por baixos preços, para depois vendê-los ao consumidor por maiores valores, né? Isso por conta da expansão urbana, quer dizer, as cidades cresceram e com o crescimento das cidades, os cinturões verdes ficaram mais distantes, né? E aí essa distância, né, aumentou o custo por causa do transporte da produção, por causa dos atravessadores, né, que compram os gêneros alimentícios a um preço menor ao pequeno agricultor e vende com maior valor aos consumidores. A expansão agrícola para o cerrado. Na década de 1970, as terras abundantes e planas dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e do sul do Mato Grosso, né, atraíram agricultores de diversos estados brasileiros.
E ao lado da pecuária, que também nós vamos ver que é uma atividade tradicional desses estados, o cerrado foi ocupado por grandes fazendas comerciais. Então, a expansão agropecuária no cerrado já devastou cerca de 2/3 dessa paisagem natural. E, além disso, a intensa aplicação de agrotóxicos tem comprometido a qualidade das águas e a vida aquática. Então, nas áreas que circundam grandes cidades, que são chamadas de cinturões verdes ou hortifrutigranjeiros e atendem ao mercado dessas grandes cidades, são praticadas culturas de frutas, verduras, legumes e a criação de aves, como o frango e a galinha. Aí começou a destruição do cerrado. O cerrado brasileiro é reconhecido por apresentar uma grande biodiversidade. São mais de 10.000 espécies de plantas. A fauna apresenta 837 espécies de aves, 77 gêneros de mamíferos, 150 espécies de anfíbios e 120 espécies de répteis. Então, esses animais passaram a desaparecer, a tendência de extinção. Tamanduá-bandeira, encontrado no Parque Nacional das Emas, em Goiás. O lobo-guará, encontrado no Parque também das Emas de Goiás. O tatu-canastra, encontrado no Parque Nacional das Emas também, em Goiás. O carcará, encontrado no Parque Nacional das Emas. Quer dizer, todos esses animais, a tendência com a destruição do cerrado é desaparecer. Então, dá para a gente observar os mapas que retratam como era a vegetação original do cerrado e como ela está atualmente, né? A gente vê, principalmente, como a vegetação do cerrado foi alterada. Basta a gente olhar a vegetação original e a vegetação atual. Bom, gente, por hoje é só. Ainda tem mais sobre o Centro-Sul, mas será na próxima aula. Obrigada e vamos para as nossas atividades.